Relatórios preocupantes sobre o planeta e a falta de ação para travar o aquecimento global levantam dúvidas sobre o sucesso da COP28. Protestos no Dubai e em Roma contra os combustíveis fósseis, um dos temas mais polémicos da COP28. A Ucrânia está a recolher indícios para o TPI do alegado ecocídio cometido pela Rússia na destruição da barragem de Kakhovka. Ofensiva israelita avança para sul de Gaza. Há combates nas ruas em várias localidades. Frio e neve chegaram em força à Europa. Na Alemanha, há um morto a lamentar. A Conferência do Clima da ONU no Dubai tem sido confrontada com diversos relatórios preocupantes sobre o estado do planeta e os esforços para travar o aquecimento global. O nosso correspondente na COP28, Jeremy Wilkes, resume-nos o problema. The Climate Action Tracker shows that no country around the world is actually on track to reduce its greenhouse gas emissions in order to meet the 1.5 degree target of the Paris Agreement. We also had the Global Carbon Project, which revealed that emissions in 2023 rose by 1.1% globally, over 8% rise in India. And we had the World Meteorological Organization's Decadal Review, which evens out all of the changes you may see because of La Nina or El Nino. And it's a pretty bleak outlook for our planet. I spoke to the report author. We're seeing accelerating climate change across a wide range of areas of the climate system. We see continuing increases in global temperatures. We see sea level rise happening at an increasing rate. We see ice sheet loss happening at an increasing rate. We see the oceans getting warmer and more acidic. So we're seeing changes across much of the climate system, and they're generally changes which are not going in a good direction. In the face of such evidence, what we really need to do is to change the conversation, according to Bertrand Piccard, the founder of the Solar Impulse Foundation. We need to show the solutions more than the problems. We need to show that decarbonization has to be made through a profitable modernization of the countries, by having more efficiency, stopping to waste energy and resources and polluting, but also stopping to waste money. So there is a climate urgency, yes, but there is an economic imperative that can probably be much more motivating for the world of economy, industry and politics. With those thoughts and those reports in mind, the big question now is whether, at the end of this conference, we will get an agreement to phase out fossil fuels. Jeremy Wilkes at COP28 in Dubai for Euronews. Os ativistas presentes na reunião da COP28 no Dubai têm mantido a pressão sobre os delegados para que avancem e acelerem as medidas de eliminação progressiva dos combustíveis fósseis, uma das questões mais polémicas da conferência. Mas queixam-se de falta de resultados e de os tentarem silenciar. The progress is very slow, and we all know that there is a huge conflict of interest which is seen in this land, and we can also see how people's voices are being suppressed. We are in a oppressive COP, period. That is what it is. Paralelamente, membros da Greenpeace organizaram um protesto na sede do gigante italiano da energia Eni. O grupo acaba de publicar um estudo que estima centenas de milhares de mortes prematuras por ano ligadas às emissões de 9 empresas europeias de petróleo e gás. O protesto foi programado para coincidir com a COP28. A 6 de junho do ano passado, a destruição da barragem de Kakhovka, no sul da Ucrânia, em Kherson, provocou dezenas de mortos e precipitou um desastre ambiental e agrícola. Inundações repentinas e o escoamento de um canal, vital inclusive para a Crimeia, estão atualmente a ser investigadas no quadro do primeiro processo legal por ecocídio relacionado com a invasão russa da Ucrânia. Ainda não há provas claras, mas este pode ser mais um exemplo de como a agressão russa está a ter um impacto negativo no ambiente. Num caso com prejuízos estimados pela ONU em cerca de 13 mil milhões de euros. Dezenas de investigadores estão a recolher indícios e a marcar o território para facilitar o processo que a Ucrânia pretende apresentar ao Tribunal Penal Internacional. Всі речовини, які були на поверхні, всі потоком води понесло далі по течії і розширило це на ґрунти. В подальшому це
ці всі забруднення осідають на землю, ґрунти їх в себе вбирають. Свійські тварини їдять внаслідок цього свою travу, чим харчуються свійські тварини. Cerca de 300 quilómetros a montante, nos arredores de Zaporizhia, o biólogo Vadim Maniuk atravessa uma zona que pertenceu ao leito da barragem. Agora está seca e repleta de conchas de moluscos aquáticos vazias. Звичайно, якщо море перетворилося на сушу, все змінилося, і велика кількість водних організмів просто загинула в перші дні. І найперше це от якраз колосальні об'єми молюсків, які в суціль вкривали дно цього моря фактично. Embora o TPI não reconheça o ecocídio como um crime penal, grave impacto ambiental pode ser incluído num processo de investigação em eventuais crimes de guerra. Os investigadores ucranianos não têm dúvidas. O ecocídio é indesmentível, mas a Rússia rejeita responsabilidades nas explosões que destruíram a barragem e transformaram um importante reservatório de água, agora numa zona de pastagem. Israel intensificou os bombardeamentos terrestres e aéreos em Khan Younis, na faixa de Gaza. As vítimas e muitas outras pessoas que fugiam dos combates deram entrada no hospital Nasser, no sul da cidade. As forças de defesa israelitas também atacaram a zona de Jabalia, depois de avisarem os civis para fugirem mais para sul. Fotografias de satélite de domingo mostraram cerca de 150 tanques israelitas, veículos blindados e outros veículos a pouco menos de 6 quilómetros a norte da cidade de Bani Sueila. Os militantes palestinianos continuam a lutar rua a rua, como se vê num vídeo da Jihad Islâmica. O exército israelita diz também que está a combater no solo em Khan Younis. Os palestinianos dizem que não há áreas onde se sintam seguros e muitos temem que, se deixarem as suas casas, nunca mais possam regressar. Ao mesmo tempo, o Hamas continua a disparar foguetes contra Israel para várias localidades, com a cidade de Ashkelon entre os últimos alvos. Centenas de médicos e enfermeiros em greve reuniram-se no centro de Roma na terça-feira para protestar contra as recentes medidas que afetam o setor da saúde pública em Itália. Querem que o governo melhore os contratos de trabalho e opõem-se às propostas de cortes nas pensões de reforma. E gostariam, acima de tudo, que a profissão se tornasse mais atrativa para os jovens, para colmatar a falta de profissionais de saúde em todo o país. Italy's healthcare system has been recently ranked as one of the best in the world, and it's one of the country's main assets. That's why so many doctors here today are wondering what has happened, especially after COVID and after the country was on the front line in the fight against the virus. Noi vogliamo riacquisire quella dignità professionale e sociale che ci è stata gradualmente sottratta negli anni. Chiediamo semplicemente che questa manovra finanziaria possa incidere economicamente e legislativamente su una professione che è allo sbando. La sanità italiana fino adesso ha garantito cure gratuite per tutti, indistintamente, in maniera universalistica. Questo sistema sta naufragando. Quando finiscono le emergenze veniamo messi in disparte e veniamo ulteriormente penalizzati. Muitos acreditam que ser médico é uma vocação e não um emprego. Afirmam que se o serviço for mau, os doentes acabam por pagar o preço. I pazienti sono al centro delle nostre cure e noi tutti i giorni scegliamo di non lasciarli morire. Dobbiamo essere aiutati in questo, perché cure che non sono di qualità, cure che ci fanno andare di corsa e di fretta possono portare a sbagliare e noi non vogliamo sbagliare. Os organizadores não estavam à espera de um nível de participação tão elevado. Cerca de 80% dos profissionais de saúde de cada região italiana aderiram à greve de terça-feira. Uma segunda greve já está planeada para o final deste mês.
O despiste de um autocarro provocou um morto e 13 feridos na região das Montanhas Metalíferas, na Alemanha. A vítima mortal tratava-se de um estudante de 10 anos e, apesar de ainda não ter sido apurada a causa, a polícia já revelou que a estrada estava bastante escorregadia na hora do acidente. O frio chegou em força à Europa e no norte de Inglaterra. A queda de neve lançou o caos nas estradas e deixou mais de 2.500 casas sem energia elétrica. Os locais dizem que nunca viram um nevão assim e que têm de se resignar perante uma situação que vai durar vários dias. Na Polónia, a cidade de Cracóvia ainda sofre os efeitos do forte nevão do fim de semana passado, em que caíram mais de 30 centímetros de neve. A operação de limpeza das ruas custou mais de 2 milhões de euros. 68 razy wyjeżdżaliśmy do połamanych drzew, konarów, które spadły pod ciężarem śniegu właśnie na drogi, chodniki, ale też na linie energetyczne. Dodatkowo mieliśmy 80 wypadków drogowych, gdzie 22 osoby zostały ranne. Na Sibéria, o frio e a neve não são novidade e a vida segue como de costume em Yakutsk, com perto de 50 graus Celsius negativos. Намного теплее, чем стоять на остановке, это во-первых. Ну и во-вторых, заменяет физкультуру, зарядку утреннюю. De acordo com os meteorologistas, a vaga de frio irá continuar na região pelo menos até ao final da semana. Londres e Kigali assinaram no Ruanda um novo tratado destinado a ressuscitar o controverso acordo de deportação de migrantes, 3 semanas após a rejeição de um projeto anterior pelo Supremo Tribunal Britânico. A Grã-Bretanha já pagou ao Ruanda pelo menos 140 milhões de libras, 163 milhões de euros, ao abrigo do acordo, mas ainda ninguém foi enviado para o país por causa dos desafios legais. O governo britânico garante agora que o novo tratado vai ao encontro das preocupações do Supremo Tribunal.